Graça e paz no Senhor Jesus. Seja bem-vindo a este momento de oração, adoração e exposição da Palavra de Deus. Este é o culto dominical da Primeira Igreja Batista de Manaus. Nós organizamos este conteúdo para estarmos juntos, mesmo que virtualmente, tudo isso para nossa edificação espiritual. Nós não estamos realizando reuniões e cultos em nosso templo. Porém, eu quero dizer para você que a nossa igreja está em plena atividade. O nosso culto da manhã, Escola Bíblica Dominical, estão sendo transmitidos no mesmo horário costumeiro. 8h30 a Escola Bíblica Dominical, 9h45 o culto da manhã, em nosso canal do YouTube. A classe de jovens, ela acontece em videoconferência na plataforma Zoom, no horário das 8h30. E os adolescentes também na mesma plataforma Zoom, às 11 horas, logo após o culto da manhã. Incentive seus jovens e adolescentes a se conectarem nestes encontros. Além de confortáveis e práticos, eles são extremamente importantes e necessários nestes tempos. E tem mais, você senhora, todas as mulheres de modo geral. A Primeira Igreja Batista de Manaus também apresenta no mesmo canal do YouTube Devocionais MCM, todas as terças-feiras às 15h30. Eu gostaria agora também de fazer um convite muito especial. É tempo de oração. Participe conosco na transmissão ao vivo do culto de oração na próxima quarta-feira às 19h30. Venha estar conosco, fazendo o seu pedido de oração e o seu agradecimento, interagindo conosco. Tem sido uma bênção. Caso você precise de um apoio, teremos sempre alguém para orar por você, lhe dar uma palavra. Estamos ao seu dispor nestes tempos. É muito agradável o convívio entre os irmãos. Vamos propor esta semana a entrar em contato e conversar e nos comunicarmos diariamente. Neste período de afastamento, há pessoas que ficarão muito felizes em receber um contato, uma ligação. Nós propomos que cada um de nós entre em contato com 3 pessoas. Ore por elas e com elas e acrescente mais 2 pessoas na sua lista. Oremos por 5 irmãos e amigos diariamente. Vamos nos unir nestes tempos de luta. Nós agradecemos a fidelidade, a generosidade nas doações de tantos que têm tornado possível, ao longo do tempo, a manutenção dos projetos da nossa igreja. É parte do culto nosso ao Senhor a entrega dos nossos bens. Nós apresentamos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Faça isso enviando para as contas que estamos apresentando, faça sua transferência e depois entre em contato para informar a finalidade da sua oferta. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Março é o mês de missões mundiais. Temos dezenas de missionários sustentados pela nossa denominação em muitos países. Oremos por eles e façamos também uma oferta especial para o seu sustento para este fim. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este recurso da internet é uma bênção, instrumento valioso que o Senhor nos dá nestes tempos. Vamos cultuar o Senhor, junte sua família, envie o link deste culto para seus amigos. Vamos louvar o Senhor, orar, ouvir a mensagem de Deus para os nossos corações e aproveitar as bênçãos de Deus neste dia. Amém. Dá-nos, Senhor, mais ao teu nome a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque perguntam as nações onde está nosso Deus. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Dá-nos, Senhor, mais alto em nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em
do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Dá a nós, Senhor, dá a nós, Senhor, mais alto é o nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bondoso, Pai maravilhoso, Deus todo-poderoso, nós estamos aqui na Tua presença como igreja, Senhor, para juntos Te louvarmos, Te adorarmos, exaltarmos o Teu nome, porque só o Senhor é digno, Pai amado, de ser adorado, de ser exaltado. Muito obrigado, Senhor, também pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, com a Tua igreja. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, Pai, que tem que ser renovado a cada manhã nas nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Tu tens feito por nós, Senhor, pelo Teu amor, pela salvação, pelos livramentos, Senhor, que Tu tens nos dado a cada dia, Senhor. Nós somos gratos, Pai. Muito obrigado. Nós pedimos que o Senhor aceite a nossa oração, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração que fazemos nesta manhã, Senhor, como igreja, nós Te pedimos e nós Te agradecemos também, em nome de Jesus. Amém.
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, ama também o que dele é nascido. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos seus mandamentos, e seus mandamentos não são um peso. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Pois os que dão testemunho são 3, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 concordam entre si. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este. Ele deu testemunho de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. 1 João, capítulo 5, versículos de 1 a 13. Se meu povo que tem meu nome se humilha e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender,
Oremos, irmãos. Pai, nós te damos graças nesse dia. Louvamos o teu nome porque o Senhor é bom em todo tempo. A tua palavra nos orienta, ó Deus, que se façam conhecidas diante do Senhor as nossas petições pela oração e pela súplica. E é isso que fazemos nesse momento, ó Pai, confiantes de que o Senhor nos ouve e temos a convicção de que isso é verdade. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor, os nossos irmãos que se encontram enfermos, e pedimos que o Senhor os abençoe. A tua palavra também nos lembra que se estiver alguém entre vós doente, que faça oração. E nós fazemos isso, ó Pai, pedindo que o Senhor os restaure. Por conta desse momento diferente em que vivemos, ó Pai, atravessamos uma pandemia, muitos de nossos queridos se encontram enfermos, ou em hospitais, ou ainda em suas casas. Pedimos que o Senhor os abençoe com a cura. Nós pedimos isso do Senhor porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer. Também colocamos diante do Senhor os nossos irmãos enlutados. Ó Pai, são tantos que perderam os seus queridos, os seus entes queridos. E nós pedimos por eles, ó Pai, que o Senhor alivie suas dores, que o consolo que só o Senhor pode dar os alcance e que eles consigam perceber, ó Deus, a tua mão e o teu poder de cura sobre a vida deles. Somos cientes, ó Pai, de que a tua vontade é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Por isso pedimos que o Senhor tome conta dos teus servos, ó Pai, que o Senhor os acolha nesse momento de dor. Nós também pedimos por todos aqueles, ó Pai, que enfrentam problemas financeiros, que por conta da pandemia ou perderam seus empregos ou tiveram seus ganhos diminuídos, ó Pai, por conta da situação em que vivemos. Ó Pai, os abençoa, ó Deus, não permita que lhes falte o sustento, nem para eles, nem para as suas famílias. Que o Senhor continue sendo fiel a cada um deles, ó Pai, como o Senhor tem sido até aqui. Pedimos por nossos governantes, ó Pai, que nesse momento precisam se conscientizar, Deus querido, de que precisam lutar para que o teu povo viva melhor. A tua palavra também nos orienta assim, para que oremos por nossos governantes, para que nós tenhamos uma vida tranquila. Os abençoa, Pai. Dá discernimento, dá sabedoria a cada um deles, que eles sejam usados por Ti, assim como a tua palavra afirma, que eles sejam usados por Ti poderosamente para governar com firmeza o nosso país e legislar sobre os assuntos pertinentes, ó Deus, à Tua vontade. Faz isso, ó Pai, nós confiamos no Senhor. Pedimos também, ó Pai, que o Senhor tome conta, ó Deus, das empresas, que o Senhor tome conta desse momento em que vivemos, porque, ó Pai, o Teu povo sofre, o Teu povo carece das Tuas bênçãos, e sabemos que o Senhor tem poder para abençoá-los, para nos abençoar como Teu povo. Ó Pai, nós oramos assim não porque tenhamos algum mérito, mas porque confiamos no poder de Jesus e no nome dele é que oramos. Amém.
Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja abundante em vossos corações. Que maravilha estarmos mais uma vez reunidos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Eu quero que você já deixe marcado aí na sua Bíblia o texto de Hebreus, capítulo 10. Eu quero nessa manhã falar com os irmãos sobre vida de fé. Quais são as marcas de uma vida de fé? Quero conversar com os irmãos sobre a importância da fé. O apóstolo João, quando escreveu a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, disse: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando olhamos para o Novo Testamento, encontramos pelo menos 4 conceitos diferentes sobre fé. O primeiro conceito que nós encontramos é o conceito da fé salvadora. É aquela experiência de Atos, capítulo 16, verso 31, quando o apóstolo Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. É a verdade declarada em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o princípio que está claro lá em Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, o primeiro conceito que nós encontramos muito presente na Bíblia e de forma particular no Novo Testamento é o conceito de fé como fé salvadora. O segundo conceito que encontramos é o conceito de fé enquanto conteúdo doutrinário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse que temos uma só fé, um só batismo. Foi Judas que disse na sua carta, no verso 3, que devemos batalhar pela fé, que foi entregue de uma vez por todas aos santos. A fé aqui no sentido de conteúdo doutrinário. Ainda encontramos no Novo Testamento um terceiro conceito de fé, que é a ideia de dom. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo falou sobre o corpo de Cristo e também sobre os dons espirituais. E é importante que nós entendamos que os dons espirituais são ferramentas dadas pelo Espírito Santo para que possamos cumprir a missão que Deus nos tem dado. O dom, necessariamente, não é uma evidência de maturidade espiritual. O que evidencia a maturidade espiritual não é outra coisa a não ser o fruto do Espírito. Nós sabemos que toda igreja tem pessoas boas, toda igreja tem pessoas de oração, toda igreja tem pessoas que animam o nosso coração. Mas toda igreja também tem pessoas que nós temos que orar um pouco mais para conseguirmos conviver com elas, não é verdade? Tem pessoas que não são fáceis. Os dons espirituais são as ferramentas que Deus nos deu para cumprirmos a sua missão. E dentre esse conjunto de ferramentas, a Bíblia nos fala sobre o dom da fé. O dom dado por Deus para edificar o corpo e encorajar a igreja. Existem pessoas que no meio das longas e difíceis travessias da igreja, sempre tem uma palavra de encorajamento, sempre tem uma palavra de ânimo. São aquelas pessoas que antes mesmo de começarmos a travessia, já estão enxergando do outro lado. Não são simplesmente visionárias, não são simplesmente otimistas, são muito mais do que isso. São pessoas que Deus colocou no corpo com um dom da fé para nos animar. E ainda encontramos na Bíblia um quarto conceito de fé, que é a fé que nos faz prosseguir. É aquela fé que se constitui na vitória que vence o mundo, como disse o apóstolo João. É aquela fé que nos faz enxergar o invisível. É aquela fé que nos faz romper, mesmo em meio às dificuldades. E eu quero, olhando para esse texto de Hebreus, compartilhar algo com os irmãos, para que tenhamos a bênção de ter a nossa fé edificada, de ter a nossa fé renovada. Por isso eu quero ler com os irmãos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 32,
e a nossa leitura vai até o capítulo 11, verso 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. A carta aos Hebreus foi escrita com um propósito muito claro. Ela foi escrita a fim de encorajar uma segunda geração de cristãos de origem judaica, daí o nome Carta aos Hebreus. Essa carta tem como objetivo alimentar a fé desse grupo que era a segunda geração de cristãos. Eles não tinham visto o Senhor Jesus, eles não tinham caminhado ao lado do Senhor Jesus, mas eles eram fruto do ministério terreno do Senhor Jesus. A história, a estrutura dessa carta nos mostra que aquele grupo começou muito bem a sua caminhada com Deus. Começou muito bem, firme na fé. Mas, num determinado momento, começaram a enfrentar perseguições, começaram a enfrentar oposições e, por conta disso, começaram a olhar para trás. Quantas vezes em cenários desanimadores, quantas vezes realidades desafiadoras nos fazem olhar para trás? Quantas vezes, quando olhamos e vemos o mar fechado, começamos a desanimar? Quantas vezes, quando as portas se fecham, a nossa reação natural é desistir, é retornar, é jogar a toalha? Esses nossos irmãos aqui do primeiro século estavam prestes a jogar a toalha. Do capítulo 1 até o capítulo 10, o escritor de Hebreus, que não sabemos quem foi, vai em todo o tempo afirmando a superioridade do Senhor Jesus. Ele afirma que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior aos profetas, que Cristo é superior a Arão, que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, afirma que Jesus é superior a Moisés, afirma que o novo pacto feito em Cristo é maior e tem mais promessas. E, irmãos, trazendo essas verdades para a nossa realidade, se o escritor de Hebreus quisesse nos ilustrar essas verdades, ele poderia usar como exemplo a internet. Ele poderia nos dizer, olha, vocês têm à sua disposição uma internet 5G e estão querendo voltar para a internet de escada. Eu sei que a maioria dos irmãos que me ouvem vão lembrar daquele tempo da internet de escada. Nós chegávamos em casa, ligava o nosso computador, apertava lá o discador. Eu lembro que no início deste século, no ano de 2001, foi lançado o discador do UOL, que veio para revolucionar aquele tempo. Para vocês que são mais jovens terem uma ideia de como era a internet naquele tempo, né? A internet era usada através de uma linha telefônica fixa. Quando nós estávamos usando o telefone, não podíamos usar a internet ao mesmo tempo. E para os irmãos terem uma ideia
de como nós exercíamos a paciência naquele tempo em relação à internet. Nós chegávamos em casa, ligávamos o nosso computador, apertava lá o discador, e aí a gente ia tomar banho, ia preparar uma refeição. Quem tinha planta em casa ia lá colocar água na planta. E aí, quando nós voltávamos para dar uma olhada, às vezes encontrávamos o computador ainda tentando conectar. Se você, que é jovem, acha que hoje a internet é lenta, você está por fora. Às vezes, a gente estava lendo uma mensagem, quando a gente estava preparando para responder, a internet caía. E haja paciência para esperar o retorno da internet. Se o escritor de Hebreus quisesse nos ilustrar com outro exemplo, ele poderia dizer o seguinte: olha, vocês hoje têm à disposição uma televisão OLED 8K e estão querendo voltar para a televisão de tubo? Lembram, meus irmãos, da televisão de tubo? É aquela mesma que quando nós queríamos melhorar a imagem, a gente tinha que usar alguns artifícios, né? E um deles era colocar uma palha de aço, um bombril na antena. Pois bem, meus irmãos, aqueles irmãos do primeiro século estavam na bênção e queriam retroceder, estavam vivendo na graça e queriam voltar a viver pela lei. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre uma festa chamada Festa das Cabanas, ou Festa das Tendas. Essa é uma das 3 mais importantes festas do calendário judaico. Nos dias dessa festa, que dura uma semana, o povo sai de casa para ir morar em cabanas ou em tendas. Eles fazem isso primeiro para relembrarem do tempo em que seus antepassados viveram no deserto. E em segundo, para agradecerem a Deus por Ele não ter deixado faltar nem água e nem comida para os seus antepassados que viveram no deserto. Durante essa festa, os pais aproveitam para ensinar aos seus filhos. Dizem eles, olha, hoje está bom, mas nem sempre foi assim. Nessa festa das cabanas ou nessa festa das tendas, eles relembram de um tempo de dificuldade, mas sobretudo celebram a presença de Deus em meio às dificuldades. Versos 32 a 34. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Era como se o escritor estivesse dizendo assim: olha, meus irmãos, vocês já passaram por dias piores. Vocês já enfrentaram provas maiores. A vida já foi mais adversa. E vocês permaneceram firmes. Vocês se mantiveram na luta. Vocês não jogaram a toalha. E a razão pela qual vocês não jogaram a toalha não é porque vocês são bons ou porque vocês são fortes, mas é porque vocês sabem que lá na frente existem coisas superiores e permanentes. Vocês sabem que lá na frente existem coisas melhores do que aquilo que vocês estão deixando para trás. Irmãos, caminhar pela fé é viver nessa convicção de que existem coisas superiores e permanentes que nos esperam no futuro e que não se comparam com as perdas e com os danos que nós experimentamos no presente. Infelizmente, nós temos perdido muitos amigos, parentes, irmãos em Cristo neste tempo de pandemia. Mas o nosso coração não arde, o nosso coração não está preso à imagem desses irmãos enfermos com quem nós convivemos
e que agora não estão mais entre nós. O nosso coração arde pela certeza que um dia vamos reencontrá-los, não mais enfermos, não mais debilitados, mas totalmente restaurados, com o corpo glorificado, na presença de Deus, onde estaremos e permaneceremos para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos crer nisso. Precisamos viver essa dimensão, sabendo que uma vida de fé não nos livra da perda. Eu confesso aos irmãos que eu não creio num triunfalismo. Eu não creio nem na teologia da miséria, nem tampouco na teologia da prosperidade. Mas eu creio que aqueles que caminham pela fé conseguem ficar firmes, porque sabem que possuem bens superiores e permanentes. Preste atenção nisso que o escritor diz. Ele não disse porque vocês sentiam que possuíam bens superiores e permanentes. E é interessante isso porque nós vivemos numa época onde muitas vezes somos dominados pelo que sentimos. Irmãos, se colocarmos o que sentimos acima daquilo que sabemos, o naufrágio é certo. Nós fomos chamados por Deus para uma caminhada não a partir daquilo que sentimos, mas a partir daquilo que sabemos. Nós podemos lembrar da experiência de Jó, quando disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Ele não disse: eu sinto que o meu Redentor vive. Podemos lembrar da experiência do apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, prestes a ser morto pela fúria de Nero. Disse ele: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, a minha vida, até aquele grandioso dia. Disse o escritor de Hebreus: vocês ficaram firmes porque sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. O escritor de Hebreus os convidou a olhar para o passado, para que eles pudessem orientar as suas vidas no presente e no futuro. Irmãos, o passado deve ser para nós assim como um retrovisor é para um motorista. O retrovisor é uma ferramenta muito importante para nós que dirigimos. Eu lembro que eu comecei a dirigir no ano de 1991. E o carro que eu dirigia naquela época era uma Brasília 1979. E aquela Brasília não tinha o retrovisor externo do lado do passageiro. E como fazia falta aquele retrovisor? Nós usamos bastante o retrovisor quando nós estamos dirigindo. Se, por exemplo, vamos fazer uma ultrapassagem, nós usamos o retrovisor para ver se está livre o caminho. Mas o retrovisor não deve ser usado para ficar contemplando o lugar que passamos. Se deixarmos de olhar para frente para ficar olhando para o retrovisor e contemplando o lugar que passamos, provavelmente vamos nos acidentar. Disse o escritor de Hebreus: olha, lembrem-se dos primeiros dias, quando vocês ficaram firmes, não por conta daquilo que vocês sentiam, mas por conta daquilo que vocês sabiam. E por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente abençoada. Versos 36 a 38. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. A palavra perseverar no original está muito ligada à ideia de alguém que trabalha com o solo. A ideia de lançar uma semente e perceber que essa semente que foi lançada pode se transformar num fruto belo. Perceber que situações podem sim ser transformadas.
Nós olhamos para trás e nos lembramos de quem somos. Nós avançamos, amados irmãos, entendendo que a fé, ou viver pela fé, não é algo eventual, mas a fé precisa ser o estilo de vida de cada um de nós. A atmosfera da fé precisa ser a atmosfera normal da vida do cristão. Nós devemos viver pela fé. Quero ler novamente o verso 38. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Aqui o escritor de Hebreus citando o texto de Abacuque, capítulo 2, verso 4. O apóstolo Paulo também citou esse texto em Romanos 1,17 e em Gálatas 3,11. O meu justo viverá pela fé. Texto que ajudava aqueles irmãos a corrigirem uma falha que estava muito presente no judaísmo do primeiro século, que era a ideia que a nossa aceitação ou que a aprovação de Deus sobre a nossa vida depende daquilo que a gente faz. O judaísmo do primeiro século era muito baseado num sistema de trocas. Se olharmos para a galeria da fé, nós vamos perceber que os santos do Antigo Testamento, ali citados, nenhum deles recebeu a aprovação ou testemunho pelo que fizeram. O que marcou Noé, Abraão, Moisés, Josué, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Samuel, Davi e tantos outros, não foram os fatos ou as ações deles. Eles foram justificados pela fé. Sempre foi pela fé. Olha o que diz no capítulo 11, versos 1 e 2. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Foi através da fé que aqueles irmãos da galeria, da fé que nos é revelada na carta aos Hebreus, foram justificados. Sempre foi pela fé. Por isso nós precisamos ter fé. Nós precisamos crer na palavra de Deus e agir de acordo com ela, independente das circunstâncias e apesar das consequências. A expressão certeza nos traz a ideia de que o que o alicerce é para uma casa, a fé é para a vida. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O texto de Hebreus é um texto onde as verdades eternas de Deus são lembradas ao seu povo. Quando essas verdades estão vivas em nossas mentes, nós podemos encarar as lutas do presente na certeza de que Deus está cuidando do nosso futuro. Deus nos promete consolo em meio às lutas. Deus promete enxugar do nosso rosto toda lágrima. Deus promete estar conosco em todo o tempo. Irmãos, a fé não é uma chave que nós acessamos para construir o nosso futuro desejado. Fé não é aquilo que temos para de repente olharmos para o carro dos sonhos e dizer, eu vou ter esse carro. Fé não é necessariamente olhar para uma casa que eu quero comprar e dizer, não tenho condição, mas pela fé eu vou conquistar. Fé nem tampouco é negação da realidade, mas fé é sobretudo suportar o presente, sabendo que Deus está cuidando do nosso futuro. Saber que existem coisas mais especiais diante de nós do que aquelas que estamos deixando para trás. Muita gente acha que fé tem a ver com idealização. Nós temos idealizações, nós temos sonhos, nós temos projetos,
mas a fé não está ligada a virarmos uma chave que possibilite criar um futuro. Até porque, irmãos, eu sincera e honestamente não quero viver o futuro criado e gerado pelas minhas próprias mãos. Eu quero viver o futuro criado e gerado pelas mãos de Deus. Quando o escritor começa a falar sobre os heróis da fé, o primeiro a ser destacado foi Abel. E eu creio que se alguém perguntasse para Abel qual era o sonho de futuro dele, jamais ele responderia: olha, o meu sonho de futuro é ir a um culto, entregar uma oferta a Deus, depois o meu irmão ficar com inveja de mim e me matar. Com certeza, esse não seria o futuro desenhado por Abel. Porque fé não está relacionada com aquilo que eu ou você projetamos para o nosso futuro. Fé está relacionada com aquilo que Deus desenhou para a nossa vida. Pela fé nos submetemos. Pela fé nós entendemos que o projeto de Deus sempre será melhor do que o nosso. Irmãos, nós fomos chamados por Deus para vivermos pela fé. Muitas pessoas hoje confundem essa palavra. Confundem fé com otimismo. Confundem fé com pensamento positivo. Fé é aquela tranquilidade de saber que Deus está trabalhando, mesmo quando não estamos vendo. Que Deus está trabalhando, mesmo quando não estamos entendendo. O projeto de Deus é e sempre será melhor do que o nosso. Nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos exercitar a nossa fé diariamente. Nós precisamos viver pela fé. Até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A minha oração é que Deus continue nos abençoando, continue nos ajudando na nossa caminhada e que os nossos olhos estejam sempre no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Eu não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que